a gente tem que entender agora os 5 níveis de maturidade que uma empresa passa no desenvolvimento da sua gestão financeira. Cada um desses níveis tem desafios bem específicos e precisa ser resolvido também de maneira bem específica. O primeiro desses desafios é quando uma empresa ela diz a frase, né? Preciso organizar o financeiro da minha empresa. Na prática, o que isso significa, né? Quando uma empresa diz preciso organizar meu financeiro, ela está dizendo, olha, preciso de controle financeiro. Controle financeiro nada mais é do que ter o seu contas a pagar, o seu contas a receber, ou seja, as contas que você paga, recebe, tem a pagar, tem a receber, devidamente registradas em um sistema de controle financeiro. Ter a conciliação bancária disso. Conciliação bancária nada mais é do que olhar os teus extratos bancários e o saldo bater com o que você tem no teu sistema financeiro. Na sequência, vem os desafios de como organizar, né, como centralizar as cobranças e notas fiscais num único lugar que você possa consultar sempre que necessário, ter um cadastro de clientes, fornecedores, funcionários sempre atualizado, enviar isso muito facilmente para a sua contabilidade, sem retrabalho, sem perder informações, sem deixar nada para trás. E é claro, implantar um sistema de gestão financeira, um famoso ERP financeiro. Então é muito comum as empresas começarem a estruturar o seu controle financeiro em planilhas, mas chega um momento que elas entendem que isso não vai ser sustentável e aí sim buscam um sistema de controle financeiro. Tem muitas opções no mercado, bastante acessíveis, já muito modernas, simples de usar, então não falta opção. E uma vez que a empresa resolve esse primeiro desafio do controle financeiro, a próxima frase que a gente costuma escutar muito é: tá, meu RP agora tem as informações, mas minha empresa continua sem respostas. Então, quando a empresa diz isso, normalmente ela está no estágio da modelagem financeira, onde ela precisa estruturar um plano de contas, né, estruturar ali categorias de receita, deduções, custos, despesas, investimentos, empréstimos, aplicações, para que ela consiga entender para onde de fato está indo o dinheiro da empresa. E uma vez que ela estrutura esse plano de contas, tem essas categorias bem definidas, surge já a próxima necessidade, que é agora eu quero entender para onde o dinheiro está indo também por departamentos. Então vem ali a necessidade de criar uma estrutura de centro de resultado, de centro de custos, departamento, como você preferir chamar. Em alguns casos, para empresas que trabalham com projetos, vem também a necessidade de agora começar a gerenciar essas entradas e saídas por projetos também, muitas vezes para conseguir medir o resultado de cada um desses projetos. Isso tudo não adianta nada ter isso tudo estruturado se a empresa não garantir que os lançamentos lá do contas a pagar e receber estejam devidamente classificados, né, contabilizados nessas contas, departamentos e projetos. E junto com isso tudo, vem um próximo ponto que leva a empresa já para um nível de sofisticação já bem legal, que é começar a registrar não só quando eu paguei ou quando eu recebi, mas também qual era a data de vencimento e a competência. Eu não vou entrar ainda em detalhes desse assunto aqui, a gente vai ver durante o curso, mas uma coisa muito simples que é ter o registro de data de vencimento, data de pagamento, data de competência, mas que já leva a gestão financeira da empresa para um nível de sofisticação já muito maior e começa a responder perguntas sobre os prazos médios de pagamento e recebimento, que são uma das informações mais importantes dentro ali da tua gestão de fluxo de caixa. Na sequência, essa empresa é muito natural que ela comece então a fazer comparativos, comparar os resultados da semana, os resultados do mês, com os resultados do mês anterior, do trimestre anterior, do ano anterior. Então, ela começa a comparar o seu resultado com um histórico anterior, ela começa a ter histórico para comparar. E aí aqui também é inevitável. O comum é que as empresas comecem fazendo essas análises todas em planilhas, mas surge um momento onde ela vai buscar um BI,
Hoje a gente também já tem muitas soluções de BI no mercado, acessíveis, simples de utilizar, e é um passo natural a empresa buscar esse BI para começar agora a analisar as informações. Superado então o desafio da modelagem financeira, o próximo desafio que vem, a próxima frase comum é: então agora eu quero começar a analisar meus resultados e melhorar minha tomada de decisão. Então, primeiro a empresa não conhecia o que acontecia, ela passou a conhecer e agora ela quer começar a tomar decisões em cima dessas informações. Então a gente entra na etapa que a gente chama de inteligência financeira, onde essa empresa começa efetivamente a olhar para o seu DRE, para o seu demonstrativo de resultado, e entender quais são as linhas que estão afetando o seu lucro e o que pode ser feito, né, para melhorar isso. Ela passa a olhar para o fluxo de caixa não só para as entradas e saídas, mas olhar de uma maneira mais sofisticada para o fluxo de caixa, separar o que é geração de caixa operacional do que é geração de caixa financeira e várias outras análises de geração de fluxo de caixa e de resultado que antes ela não fazia. É um caminho natural. E tão natural quanto essa análise é passar a olhar para esses relatórios e começar a tirar dali alguns indicadores de desempenho que são mais importantes para se acompanhar de acordo com cada modelo de negócio e começar a estruturar dashboards. Agora essa empresa tem um dashboard para que ela possa acompanhar o que está acontecendo, não perder de vista nada que é importante. E indo para um nível ainda maior de sofisticação, a gente tem as empresas que começam a usar então os mapas de indicadores, um conceito que vem lá do Balance Scorecard, onde a gente sabe que muitas vezes a gente analisa os indicadores separadamente, mas os indicadores sofrem influência um do outro. Então, os mapas de indicadores ajudam as empresas a entender o que está impactando nos indicadores, não só aquele indicador, mas quais são os outros indicadores correlacionados. A gente vai falar bastante disso no nosso curso. E aí é bem comum também, né, quando a gente encontra uma dessas empresas, vai ter lá o famoso book financeiro, né? Então a empresa faz o fechamento mensal, trimestral, semestral, anual, monta aquele book financeiro, onde normalmente ela faz análise de fatos e causas, ou seja, quais são os fatos aqui onde eu tive picos, onde eu tive vales, onde a gente tem tendências começando a aparecer, onde tem sazonalidades, onde tem recorrências, ela começa a encontrar aqui vários fatos olhando para os seus dados financeiros, investigar as causas e, obviamente, trabalhar planos de ações financeiras, seja para reduzir custos, para aumentar receitas ou para evitar que problemas voltem a acontecer. Então, superado aqui o desafio da inteligência financeira, o próximo passo que surge na sequência é a empresa falar: poxa, não quero mais só olhar para o passado, agora eu quero começar a planejar o futuro da minha empresa e começar a ter previsibilidade de resultados. Eu quero decidir o lucro que eu vou ter, não quero mais ser passageiro, quero estar no controle. E aí vem a etapa do planejamento orçamentário, onde a empresa passa a definir objetivos orçamentários. Então, para o próximo ano, esse é o lucro que a empresa pretende chegar. Ela passa a definir metas para esses indicadores-chave, então meta de faturamento, meta de margem, meta de EBITDA, meta do próprio lucro, das principais linhas do fluxo de caixa e assim por diante. Ela passa a ter também premissas e restrições claras, o que vai contribuindo muito com todos que estão envolvidos nesse processo. E aí ela monta planos orçamentários, ela faz o famoso orçamento empresarial, monta um plano de como ela vai atingir esses objetivos, o que precisa ser feito financeiramente falando para chegar nesse objetivo. E para as empresas que dão um passo ainda mais, ainda dentro da etapa de planejamento orçamentário, surgem os cenários, simulações de cenários. Então a empresa mapeia os principais indexadores, moedas que podem impactar o modelo de negócio, e ela começa a simular cenários otimistas, cenários pessimistas, e entender como seriam os resultados caso uma dessas hipóteses se concretize. Então aqui a gente está falando de empresas que estão já no suprassumo do planejamento orçamentário. E nada adianta
montar um plano orçamentário nesse nível se a gente não acompanhar. Então, essas empresas passam a acompanhar mensalmente o orçamento, comparar agora o planejado com o realizado. Então, não estou mais falando só de comparar o realizado com o histórico, mas de comparar o que foi realizado com o planejado, encontrar desvios em cima dessas análises claro, trabalhar nesses desvios quando necessário, realizar revisões orçamentárias. Né? A gente sabe que as coisas mudam, às vezes o mundo muda e os planos precisam ser revisados. E aí, assim como a gente viu nos níveis anteriores, é bem comum que essas empresas comecem trabalhando isso tudo em planilhas, mas chega um momento onde as planilhas começam a causar alguns efeitos colaterais e é normal, é natural que a empresa busque um sistema de gestão orçamentária para contribuir nisso tudo. E por fim, uma vez que a empresa chegou até aqui, não acabou ainda, o próximo passo é: poxa, se isso está funcionando tão bem aqui na alta gerência, eu gostaria agora de implantar uma cultura colaborativa na empresa, orientada a resultados, claro, mas eu quero envolver aqui os meus gestores de departamento, quero trazer meu gestor de marketing, meu gestor de vendas, meu gestor de operação, de atendimento ao cliente, para ajudar a pensar nos planos e ajudar a acompanhar também. Então a empresa vai trabalhar aqui na etapa de descentralização e colaboração, onde ela começa a envolver esses gestores de departamento, definir metas por departamento. Lembra que lá atrás, na etapa de modelagem financeira, criamos ali uma estrutura de centros de custo, uma estrutura de departamentos. Agora a gente começa a definir metas para cada um desses departamentos, começa a atribuir responsabilidade por pacotes de despesas, pacotes de receitas, um conceito aqui já bem avançado que vem do orçamento matricial, mas um conceito que traz muito ganho para as empresas. E aí a empresa tem um processo orçamentário claro, ela tem o famoso workflow orçamentário, onde os prazos e atividades estão bem estabelecidas em um calendário orçamentário, os papéis e responsabilidades também são definidos por um organograma orçamentário, onde a gente tem muito claro quem faz o que e quando, né, dito pelo calendário orçamentário. E isso tudo também dá muito trabalho, então a área de controladoria passa a fazer ali a gestão dessas tarefas, pendências, entender quem está dentro ou fora dos prazos do orçamento e fazer toda a gestão da comunicação desse processo. Ele é um processo que, para funcionar, as pessoas precisam conversar na empresa, elas precisam interagir e entender como que juntos os departamentos chegam nos objetivos globais. E aí aqui, para fechar, essas empresas começam ainda a olhar para essas metas que foram estabelecidas e olhar para o planejamento de cada uma das áreas, entender como que cada área está contribuindo para chegar nessas metas, e elas passam também a olhar para fora, buscar benchmarks de mercado, entender como que muitas vezes concorrentes, empresas do mesmo setor, do mesmo mercado, ou outras referências estão trabalhando isso tudo. E aí a gente pode dizer que essa empresa chegou ao topo da maturidade na gestão financeira. Então, nesse curso, nós não vamos abordar aqui, quem já nos conhece há mais tempo, deve nos conhecer bastante pelo planejamento orçamentário, descentralização, mas nesse curso nós vamos abordar as etapas de modelagem financeira e inteligência financeira. E se você ficou em dúvida de que estágio a sua empresa está, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, nós deixamos um link para que você possa fazer o autodiagnóstico da maturidade na gestão financeira. Você vai respondendo ali algumas questões, recebendo uma pontuação e para aqueles itens que você precisar trabalhar um pouco mais, inclusive você vai ter ali alguns artigos, e-books e outros materiais para que você possa acessar e resolver aqueles pontos.